Bom, quando me falaram que aqui em Portugal eu ia me sentir como no Brasil, eu achei bem estranho e fiquei em dúvida, mas agora eu tô entendendo o porquê. Oi pessoal, aqui é a Cami Escrivano e hoje eu quero comentar algumas coisas sobre as primeiras impressões aqui de Portugal, na verdade da região de Lisboa, Almada, etc. Bom, quero lembrar que assim, né, eu saí do Brasil, fui morar na Itália, no norte da Itália. Aí de lá eu fui, tá fazendo barulho porque o pessoal tá desmontando a decoração de Natal, mas já vai passar. Do norte da Itália eu fui para Irlanda, para Dublin. De Dublin eu fui para Île-de-France, ou seja, na França, em Paris. E aí eu vim para cá. Bom, nesse meio tempo conheci uma série de países, então a gente passou, só nessa mudança a gente passou pela Espanha, né? Mas a gente cruzou a Espanha, mas a gente não entrou praticamente em cidade, então, né? Mas eu já tinha conhecido Madrid, conheci Amsterdã, conheci Munique, conheci outros países, né? Bom, e aí, quando me falaram que eu ia me sentir como no Brasil, eu fiquei confusa, né? Fiquei pensando, mas será que é porque as pessoas são aficionadas por arroz e feijão? Né? Que pra mim não é exatamente, né, a melhor coisa do mundo pra comer, mas a gente come. Será que é porque as pessoas falam português? Será que é... O que será, né? E aí, chegando aqui, eu comecei a entender. A gente vê aqui em Portugal coisas que eu, pelo menos, não vi em nenhum outro lugar, ou quase não vi em lugares aqui na Europa. Então, por exemplo, primeira coisa, aqui tem muitos mercadinhos. Mercado mesmo, né? Mercado, tipo, muitos. Não que não tenha no resto da Europa, mas é engraçado, nunca vi tanto mercado junto na minha vida quanto aqui. Tudo bem, isso é ótimo, maravilhoso, mas aí tem uma outra coisa. Opa, tem alguém passando atrás. Deixa a pessoa passar. Acho que ele ficou curioso olhando o que eu tava falando. Vamos lá. A segunda coisa que eu achei curiosa é assim... Bom, primeiro, eu ainda não fui assim passar um dia em Lisboa, mas... E é muito engraçado fazer um parênteses, né? Tem uma diferença assim. Aqui eu faço os vídeos e as pessoas ficam olhando. Eu não sei se é porque elas ficam curiosas para saber o que eu tô fazendo, ou se é porque elas entendem o que eu tô falando, ou um misto dos dois, mas o fato é que isso também não acontecia nos outros lugares. Bom, voltando. E aí, uma coisa que é interessante é que assim, a gente chega em Lisboa, e a minha primeira impressão sobre Lisboa é que Lisboa é a cara do Rio de Janeiro. Acho que não só pelo sotaque, né, aquela coisa mais do S com som de xixa, né, Lisboa. E aí você entende por que carioca fala assim, mas lembrando que o Rio de Janeiro foi profundamente alterado, né, e virou capital do Brasil em 1808, quando a corte portuguesa saiu de Lisboa e foi para lá, eu acho que fica fácil de entender de onde que saíram algumas ideias que foram implantadas no Rio de Janeiro, porque a gente vê, por exemplo, os Arcos da Lapa, para mim eles parecem muito com o aqueduto que tem aqui em Lisboa. Eu até vou lá com calma, tal, mas assim, várias coisas da arquitetura, da maneira como é construída a cidade, o fato dela não ser uma cidade plana, né, uma cidade muito cheia de altos e baixos. Isso, Milano não é assim, muitas cidades não são assim, né? E eu acho que essa é a cidade com mais variações nesse sentido que eu encontrei até agora. Não, Porto também, assim, mas Porto é em Portugal. Então isso também fez diferença. E aí coisas curiosíssimas, por exemplo, aqui a gente percebe que nos lugares mais centrais as coisas são mais conservadinhas, as ruas, etc e tal. Você vai saindo para a periferia, parece as buraqueiras da periferia de São Paulo, né? Então, assim, quanto mais longe, né, ou quanto mais distante do centro de Lisboa, é como se você estivesse longe da Avenida Paulista, em São Paulo. E tudo bem, quer dizer, não é um problema, mas é engraçado, porque você começa a andar de carro, por exemplo,
e dá aquele déjà vu, aquela coisa meio confusa, né? Outra coisa é que a gente percebe que aqui tem muita loja de venda de carro. O que faz total sentido, porque os outros países, eles têm fabricação de carro, né? Então a França é uma grande fabricante de carro e o francês usa muito carro francês por motivos óbvios, é muito mais barato, né? Muito mais fácil. O italiano tem a Fiat, que usa mais ou menos, mas enfim, você não vê, por exemplo, tantas oficinas de reparação de carro e não é comum, né? E é interessante, você vê agências de venda de carro, mas locais de carros usados, assim como a gente tem no Brasil, aqueles pátios de venda de usados, ainda mais parcelado, eu não tinha visto ainda. Aliás, viva o parcelado, né? Uma outra coisa que a gente reparou é que aqui as pessoas têm carros como tem utilitários, carros enormes, tal, carros muito mais, né? E nos outros lugares isso não é verdade, né? As pessoas têm carros bons, mas nada ostentação, né? Nada tão luxuoso assim, mesmo em lugares mais simples, né? E aí também você começa a lembrar, né? Eu tive a sensação, né? Como a gente vai em certos lugares no Brasil, onde o bairro é mais simples e você vê que a pessoa às vezes ela mora num lugar super pequeno, super apertadinho e tal, mas ela tem lá uma Range Rover, né? E aí a gente começa a entender que muito disso é cultural e pode ter vindo, né? Dessa maneira de pensar do português. E de fato, a gente começa a se sentir no Brasil. Uma outra coisa interessante é que o inverno ele é frio, mas ele é frio no nível do Brasil, né? É no nível de São Paulo, ele não é frio no nível da Alemanha, né? Então, eu imagino que aqui neve não deve ter, né? É engraçado como você está na Europa, mas parece que você não está na Europa, é muito interessante. E aí, alguém fez um comentário num vídeo anterior dizendo assim, Rosane Collor lá, né, em 1990, sei lá. Falou assim, não, a gente foi para a Europa, depois a gente foi para Portugal. Apesar da ignorância geográfica do ser humano que deu essa declaração, você sabe que faz sentido. Nesse aspecto, né? Claro, não é uma questão de preconceito não, mas nesse aspecto realmente parece que Portugal é uma coisa um pouco diferente, assim, sabe? Essas são as primeiras impressões ainda, na verdade tem um lado que é muito bacana, né? Que é assim, quer dizer, não sei se isso é bom ou ruim, na verdade é só constatação, né? Eu tenho as minhas impressões e opiniões sobre o assunto, mas tem umas coisas interessantes, por exemplo, aqui tem café e pastelaria, né? Muitos café/pastelaria, que seria o bar na Itália e a boulangerie na França, né? Mas tem aquela cara de padaria do Brasil, né? Então quando você vai e passa assim, você se sente realmente na padaria no Brasil. E aí pastelaria aqui não é pastel como aquele pastel japonês que a gente está acostumado na feira em São Paulo. Pastel aqui é aquele salgadinho mesmo, né? Risole, empanado, tal, que também é uma coisa que remete muito, né, a culinária brasileira. E também a gente percebe que muita coisa da culinária brasileira saiu daqui, certamente tem muita influência. Então isso é muito, para quem tem memórias afetivas, né, gastronômicas, é muito legal, né? Porque de fato dá um conforto, né? Você se sente assim mais em casa. Acho que uma outra coisa interessante aqui, assim, as pessoas são muito simpáticas, pelo menos até agora todas as pessoas de atendimento foram muito simpáticas comigo. Não, mesmo ao telefone, pessoalmente, todas me atenderam, e eu já falei com algumas pessoas, né, nesse intervalo pequeno, me atenderam super bem, me deram super dicas e informações e tal, então, e isso me mostra também que aparentemente a vida para resolver burocraticamente aqui é muito mais simples. Tem dificuldade? Tem, toda vida burocrática exige aí um esforço e um empenho, né? Mas para quem vem da França, né, e para quem vem da Itália, eu não sei como é que é na Irlanda porque eu não passei por isso, eu passei muito pouco tempo lá, não precisei passar por isso. Mas para quem passou pela França e pela Itália, nossa, aqui parece ser realmente muito mais simples. Então isso já é um alívio no coração, né? Porque para quem tá cansado de ficar atrás de burocracias e ficar patinando, né? Pode ser realmente uma boa coisa.
E é isso. De resto, eu ainda não fui atrás de planos de telefone, essas coisas. Eu vou fazer essas coisas hoje, né? Então, plano de telefone, como chama? Cartão de transporte, essas coisas. Mas vou contando também pra você conforme for passando o tempo. Uma coisa que é igual à Europa. A gente precisa, né, mencionar o que é igual ao resto da Europa. As cidades, todas as pequenas, né, porque são todas pequenas cidades. As cidades, elas têm, que eles chamam de freguesia, né? Elas têm, como se chama? Calendários de música o ano inteiro praticamente, né? Então eventos musicais, eventos culturais, eventos esportivos, isso é muito a cara da Europa e é fantástico. Isso aqui também acontece. Claro, para o morador local, né? Então você tem que estar residente naquele espaço, mas é fantástico. Né? No Natal eu já vi aqui, apesar de que a gente não chegou a pegar, mas eu já vi aqui, também tem mercadinho de Natal como tem no resto da Europa. Fiquei muito curiosa para saber o que tem no mercadinho de Natal. Vamos ver como é que vai ser em dezembro desse ano. E acho que é isso, né? Na verdade, e uma outra coisa muito positiva. Muita coisa tem informação na internet. Mesmo, né? Então você vem pra cá, você se sente muito menos perdido, né? Porque, além do fato, obviamente, da língua realmente simplificar o processo, e aí eu entendo porque que tem tanto brasileiro que vem para Portugal, né? Além de parecer descomplicado mesmo, né? Recomeçar uma vida burocrática, de fato, assim, a facilidade da língua corta muito caminho, né? Então ajuda muito. E é isso. Bom, conforme eu for descobrindo coisas novas, vou contando. Acho que eu tô te devendo um vídeo sobre pedágio e eu vou fazer esse vídeo em breve. E vou contando também as outras coisas que eu for avançando, tá bom? Um grande abraço. Unhas ainda de mudança, mas elas vão sair daí. E até o próximo vídeo. Bye, bye.